E aí, meu povo, eu sou o Diógenes e esse aqui é o canal TV Cinéfilo. No final do ano passado tivemos o lançamento de Wakanda Forever, continuação do primeiro filme do Pantera Negra. E como todo mundo sabe, quase 3 anos atrás, Chadwick Boseman, que interpretou o Pantera nos cinemas, faleceu, e essa continuação fez uma homenagem ao ator. Mas é claro que antes de falar da continuação, eu vou falar do primeiro filme do Pantera Negra de 2018. E vou dar minha opinião, claro, minha opinião, se ele vale ou não vale a pena. Bom, Pantera Negra de 2018 não foi a primeira aparição do personagem, ele já tinha aparecido 2 anos antes em Capitão América Guerra Civil, e eu vou dizer que, pra mim, o T'Challa ele é mais interessante no Guerra Civil do que no seu próprio filme. Porque no Guerra Civil a gente via essa faceta vingativa dele, claro, em decorrente da morte do seu pai, é claro, mas também a gente via outras características, seu jeito egocêntrico por querer vingar o seu pai por conta própria, o que pode vir muito de sua cultura, já que no filme do Pantera Negra é mostrado que há décadas eles estão tentando capturar o Ulysses Klaue, sem êxito, até mesmo interferindo em operações da CIA. Agora, nesse filme, pelo menos pra mim, o T'Challa ele é um personagem muito básico. Claro que aqui ele enfrenta as consequências de se tornar o novo rei de Wakanda, assumindo novas responsabilidades, mas a personalidade dele pra mim é muito rasa. É um rei que tenta ajudar a todos, ele comete erros e tal, mas a atuação do Chadwick Boseman como Pantera Negra me impressionou mais em outras participações do que no seu próprio filme. E uma coisa que ninguém pode falar desse filme é o design artístico. Os cenários, as caracterizações que remetem a várias culturas africanas da África Setentrional não parece ser uma coisa do nosso mundo. É uma mistura de futurista com o arcaico, a apresentação da cultura dos wakandanos. A direção do filme traz uma aura assim muito de um mundo que é realmente paralelo ao nosso. Eles possuem uma visão diferente, até mesmo um pouco mais mística em relação a tudo. Mas uma coisa sobre a cultura de Wakanda, nada não diria que me incomodou, mas me fez questionar. Assim, é deixado bem claro que qualquer wakandano que tenha sangue real tem direito de desafiar o rei para um duelo em que quem vencer se torna o novo rei de Wakanda. E é assim que o Killmonger consegue o trono. Mas daí eu me pergunto, assim, a gente entende que já fazia um bom tempo que o pai do T'Challa, o rei T'Chaka, já não era o Pantera Negra, que ele tinha deixado isso a cargo do filho. Mas nesse meio tempo que ele estava vivo e ele já não tinha mais ele já não era mais o Pantera Negra, ninguém nunca pediu para desafiá-lo para se tornar rei. Ou melhor, ninguém nunca nem mesmo pediu para desafiar o filho que talvez poderia sucedê-lo. E esse negócio, se pode desafiar para se tornar rei, como é que T'Chaka governou nesse tempo todo que ele já não era mais o Pantera Negra? E uma coisa que acontece lá no final do filme é que a Okoye a todo momento se diz fiel ao reino de Wakanda, fiel a qualquer um que seja o rei, mas ela acaba traindo o Killmonger quando ele lidera a nação, e na mesma luta ela fala isso. Would you kill me, my love? For Wakanda? Without question. Enfim, hipocrisia. E um ponto que é crucial na história desse filme é o personagem do Killmonger. O Killmonger traz um debate sobre a hipocrisia de Wakanda, que eles não queriam que o mundo invadisse suas terras e os tomassem, não os escravizassem, que eles consideravam o mundo afora primitivo, sendo contra as grandes potências, mas ao mesmo tempo eles são a nação tecnologicamente mais avançada desse universo da Marvel, e eles sequer pensaram em ajudar os países ou os outros povos do seu entorno, sendo que se eles têm uma tecnologia tão avançada e também uma medicina muito avançada a ponto de curar uma pessoa que teve a coluna perfurada por uma bala, eles podiam muito bem ter ajudado os outros países à sua volta em questões de guerra civil, fome, irrigação, medicina, mas eles se isolaram de tudo e todos, que é mostrado que eles prezam pelo seu povo, mas desprezam o mundo afora. E o personagem do Killmonger
tem uma certa razão nisso. Sua motivação é compreensível, mas o meio que ele queria realizá-la não é aceitável, pois ele não queria compartilhar as tecnologias de Wakanda para o resto do mundo. O que ele queria era destruir todas as nações do mundo e tornar Wakanda a nação suprema, fazendo T'Challa perceber a hipocrisia de sua nação, tendo os recursos mais avançados da Terra e sequer compartilhá-los com aqueles que realmente necessitam. O filme como um todo tem uma história bem simples, ele é bem dinâmico, em nenhum momento eu achei a história arrastada. As lutas são legais, padrão Marvel. Em alguns momentos substituem os atores por dublês digitais, que eu não gosto disso. Sobre os efeitos do filme, um momento que mais me quebra, e eu acho que quebrou vocês também, foi a batalha final contra o Killmonger. Mas que porra é essa? Cara, tudo tá errado nessa cena. A ambientação, a iluminação, a textura, a movimentação dos personagens. Cara, é muito falso. Nem dá pra dizer que parece cutscene de PlayStation, parece mais de Polystation. E o pior é saber que a Marvel contratou uma equipe para cuidar dessa cena, mas no meio do caminho eles mudaram o trabalho deles e pediram para que ele cuidasse de outros detalhes do filme. Daí então eles substituíram por uma outra equipe. E essa nova equipe tinha métodos de animação 3D e efeitos especiais diferentes da anterior. Por conta disso, eles tiveram que refazer a cena do zero, mas não conseguiram concluir dentro do prazo do filme, e lançaram mesmo assim. E brother, e lançaram praticamente a versão beta dessa cena. Você pode gostar de Pantera Negra, mas não tem como defender isso. Pantera Negra é um filme divertido. Ele traz um enredo que fala sobre as hipocrisias de grandes nações evoluídas tecnologicamente, mas tem alguns pecados em sua história, algumas viradas convenientes para a história, alguns momentos com efeitos incríveis como esse, e outros como este. No todo, eu considero um filme bem mediano do padrão Marvel. Ele não me surpreendeu em muitas coisas. E para esse filme eu dou uma nota 7,5. E esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por sua audiência. Outro obrigado para quem assistiu até o final. Até a próxima.